Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, público PCD. Hoje, mais uma vez, eu venho trazer uma boa notícia. Eu sou um otimista em relação ao exercício regular do direito. Quando se edita uma norma que pode ser injusta, inconstitucional, ilegal, tem que se entrar com um processo. E quando se entra com o processo, é tudo muito novo e os juízes ainda não estão muito inteirados a respeito do assunto. Mas na medida que o tempo vai passando, começa um estudo maior sobre o que está acontecendo e as decisões saem muito bem fundamentadas. Eu faço questão hoje de ler uma liminar conseguida pelo escritório Érica Martins no dia 7 de abril de 2021, referente ao IPVA, perante a 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. A juíza foi muito feliz na decisão dela e fundamentou corretamente como deve ser feito. Parabenizo o Poder Judiciário, aliás, poder que eu tenho o prazer de integrar, e como é gostoso ver a gente começar a erguer o troféu por a gente estar exercendo o nosso direito. Vamos ver a liminar. A liminar tem o seguinte texto: vistos, 1. Defira a prioridade processual. Anote-se essa prioridade processual porque se trata de pessoas com deficiência física. 2. O pedido de liminar comporta acolhimento. Com efeito, os documentos acostados aos atos evidenciam que os impetrantes são portadores de deficiência. É certo que, à luz de uma interpretação literal da nova legislação, os impetrantes não fariam jus à isenção do imposto sobre a propriedade do veículo automotor, IPVA. Olha só, agora começa a fundamentação, muito bem feita, muito bem estudada, com muito conhecimento. Todavia, essa interpretação divorcia-se tanto do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal, quanto das políticas públicas de integração social dos portadores de deficiência, propugnadas pelo artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2, também da Carta Magna. Nesse sentido, olha só como é muito bem fundamentada, como foi muito bem estudada, que tem profundo conhecimento sobre direitos de deficiência essa juíza. Nesse sentido, as políticas públicas destinadas aos portadores de qualquer sorte de deficiência, olha só, aqui está preservando o princípio da não discriminação, a igualdade entre os deficientes. Vou repetir. As políticas públicas destinadas aos portadores de qualquer sorte de deficiência, ou seja, não faz exceção de nenhuma, tem por escopo viabilizar a sua plena integração ao corpo social, afastando neste rastro toda sorte de óbice discriminatória. Ela não permite a discriminação entre os deficientes. E continua. Nesse panorama, toca ao poder público a obrigação de dispensar aos portadores de deficiência as facilidades e ou benesses que concretizem o ideal constitucional de integrá-los à sociedade, viabilizando fruição de serviços públicos, labor, locomoção, etc. Verifica-se, portanto, que as políticas públicas, dispensando privilégios específicos aos portadores de deficiência, procuram equiparar suas possibilidades de gozo de direito às regularmente franqueadas aos cidadãos não portadores de quaisquer deficiências. Cuida-se, por assim dizer, de aplicação do princípio da isonomia em sua face material. Veja bem, a juíza foi no cerne da questão.
essa juíza entende como é a lei, como a lei é expressa nesse sentido, que não existe pessoas com mais ou menos deficiência. A lei que regulamenta o que é deficiente, ela não fala que existe uma diferenciação. Deficiente, considerado como tal, todos possuem o mesmo direito. Já falei em vídeo anterior, uma pessoa quando completa 60 anos de idade, ela se torna idosa. Não interessa se ela é pobre ou ela é rica, todos possuem o mesmo direito. Todos possuem o mesmo direito. A Lei Maria Penha, que protege as mulheres, não protege a mulher pobre ou a mulher rica, ou a inteligente, ou a que tem mais conhecimento cultural, ou a que tem menos conhecimento cultural. Então, não é nada disso. Protege uma classe. Então, as pessoas com deficiências, elas são protegidas pela lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas, pela Constituição Federal, que proíbe a discriminação entre os deficientes, e pela Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. E a juíza foi absolutamente correta. Ela foi absolutamente certeira em sua fundamentação. É isso que deve prevalecer. E ela já acenou como vai ser o resultado final. Então, ainda que se tenha ferido o princípio do nonagesimal, mas esse princípio da nonagesimal refere-se tão somente ao IPVA de 2021. Aqui não, ela deixou claro que isso é referente a todos os IPVA, ao que vai acontecer dali para frente. Não tem como se retirar um direito de uma pessoa com deficiência física. Ela foi muito feliz em sua decisão. Vamos ver a parte final. Também na hora que ela defere, ela também é bem enérgica e é uma pessoa bem didática e que determina a prática de atos contundentes, a prática de atos objetivos, a prática de atos que realmente resolvem o assunto. Destarte. Defiro a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA do exercício 2021, nos termos requeridos. 3. Poderão os autores imprimir cópia dessa decisão, desde que assinada digitalmente, para seus próprios meios, buscar a autoexecutoriedade dela, devendo a autoridade a quem for a mesma apresentada, dentro de sua esfera de atribuição, promover todos os atos tendentes a dar-lhe pleno e integral cumprimento, sob pena da prática de crime de desobediência, eventual crime de responsabilidade e ou ato de improbidade administrativa. Ou seja, deferiu a liminar e determinou que a parte imprima uma cópia dessa decisão e, se eventualmente tiver uma cobrança, basta apresentar e eles são imediatamente obrigados a retirar essa cobrança. Por quê? Senão praticarão um crime de desobediência ou um ato de improbidade administrativa. Então, vale a pena. Aliás, o escritório Érica Martins, eu estive conversando com o seu corpo jurídico, ele já possui mais de 200 clientes com liminares obtidas. Então, realmente, esse corpo jurídico está de parabéns. Mais um assunto. Constantemente eu estou sendo consultado em virtude desse aumento do prazo de permanência do veículo de 2 para 4 anos com referência ao ICMS e agora também pela medida provisória 1034/2021 do IPI de 4 anos, se eles não podem, um PCD que tem um carro, se ele não, com menos de 4 anos, se eles não podem vender esse carro com o contrato e fazer um contrato de gaveta. Gente, em hipótese alguma façam isso. Prezem pela legalidade. Se no documento seu, na nota fiscal, estiver constando que o prazo de permanência, que não pode vender sem autorização do fisco pelo prazo de 2 anos, isso é um ato jurídico perfeito e acabado e deve prevalecer a lei da época. A lei não vai retroagir para prejudicar. Não façam nenhuma venda de gaveta, isso é fraude, gente. E é exatamente o que o governo está querendo evitar. Se vocês fizerem isso, vocês vão dar munição para o governo atirar em vocês.
vocês estarão estimulando o entendimento que o governo tem ao editar essa lei, que é evitar fraude. Então, em hipótese alguma, jamais vendam os seus carros por contrato de gaveta, ou para algum conhecido, ou para algum parente, que depois que terminar os 4 anos, vocês vão passar um carro. Não façam isso. Entrem com a respectiva ação e vocês terão o resultado pretendido de maneira legal, de maneira justa, no puro exercício regular de direito. Prezem sempre pela legalidade. O Poder Judiciário está aí para isso. O Poder Judiciário é a última trincheira do cidadão. É o único local que eles vão ver restabelecido os seus direitos. Não devemos nos preocupar com o que o governo faz ou com as leis que são editadas. Ora, edite. É uma prerrogativa deles. Eles editam. Mas nós temos o nosso direito de questionar. Nós temos o Poder Judiciário para isso, que é o poder constitucional para efetuar julgamento, para falar se aquela lei é legal e constitucional. Como agora, esse exato momento que eu acabei de ler essa liminar, está demonstrando que a lei ela é inconstitucional, não vai prevalecer, conforme o entendimento dessa juíza. Então, prezem, repito, prezem sempre pela legalidade. Não façam nada equivocado. Até lembre de uma coisa, se vocês venderem esse carro de contrato de gaveta, se levar uma multa, é vocês que irão, você que está registrado o carro, vai da sua carteira. Se eventualmente se atropelar ou ocasionar algum acidente, esse carro, a vítima, ela pode acionar o motorista e o proprietário. Tá certo que você poderá se esquivar. Mas como você poderá se esquivar falando que você vendeu, depois juntando o contrato de gaveta, reconhecendo uma fraude? Olha, gente, vocês vão criar um problema muito maior. Não façam isso. Prezem pela legalidade. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito do IPI, que está tendo uma novidade. As pessoas que já tinham o IPI concedido e com pedido na fábrica, o governo federal revogou aquela concessão e indeferiu o benefício. Isso não pode. Vou explicar no próximo vídeo. Por favor, gente, se esse vídeo for útil, compartilhem. Se inscreva no meu canal. Lembre que é inteiramente gratuito e é o único meio que eu tenho de ajudar a levar o conhecimento às pessoas. Façam um comentário, deem o like, ativem o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.